Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, nessa aula do sexto ano, vamos dar continuidade ao conteúdo de área e perímetro. Agora, lembrando, a gente vai trabalhar questões da OBMEP que eu deixei para vocês tentarem resolver na aula anterior, né? Então, vocês podem acessar essa aula anterior, vocês, com certeza, que não assistiram à aula, podem assistir quantas vezes quiser. Bem, bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que a gente está aqui agora numa aula ao vivo pela televisão, mas vocês podem acessar, como eu já disse antes, no celular ou no computador através do nosso app Educa Recife. Olha só, os meninos vão colocar o QR Code aqui, opa! E vocês podem acessar o aplicativo. Qual a vantagem de acessar o aplicativo, de assistir através do aplicativo? Primeiro, a gente tem o chat, né? Esse aplicativo, agora, vocês podem conversar com a gente, tirar dúvidas, dizer o que foi que vocês fizeram com a questão anterior, para nossa colega, minha colega, a professora Nádia, que está aqui no chat. Oi, Nádia. Oi, bom dia, pessoal. E aí, estão preparados aí para a aula? Então, e conseguiram fazer alguma coisa daquelas tarefas que ela deixou? Vamos lá? Vamos resolver? Vamos ver. Olha, entre aí, eu estou aqui no chat, viu? Qualquer dúvida, coloca aí. Não esqueça, vocês podem resolver com os colegas, um trocando ideia com o outro, e vocês devem se inscrever no YouTube. Olha aí, ó, Educa Recife, é esse o app. Lembrando sempre, vocês estão preocupados, no app eu tenho poucos dados de internet. Você é aluno da Rede Municipal do Recife, quando entra, está logado no app, esse app, ele não usa, não utiliza a sua internet, os seus dados de internet. Então, não precisa se preocupar. E lá vocês podem assistir às aulas anteriores, vocês têm o chat. Não é aqui agora que a gente pode responder, mas sempre vai ter alguém respondendo para vocês lá no chat, tá? Então, dando continuidade, área e perímetro, só para lembrar, perímetro é o contorno. Veja que eu botei um retângulo pretinho e fiz o contorno de branco. E a área? A área é o que está dentro. Então, a área, neste quadrado que está invertido, vocês têm o costume de ver o quadrado sempre na posição que os vértices estão na horizontal e na vertical, mas aqui eu tenho a ponta aí. Esta área é essa parte aí, ó, que vocês estão vendo aí, lilás e azul clarinha, tá? Então, recapitulando, isso é importante, gente. Matemática não é caixinha. Então, tudo está interligado. Por que isso é importante? Porque quando você compreender isso, você vai ver que essa história que matemática é complicada, é difícil, é fake news. Não é caixinha. Olha aqui, a gente vai falar de área, perímetro, que está ligado com multiplicação, que está ligado com soma. Soma, decomposição dos números que a gente já viu. Professora, quando a gente viu soma e decomposição, era esse mesmo quadro? Não, estava nessas linhas que estão aqui, ó, para o infinito. Aqui é só um recorte, porque, como eu disse, não tem caixinha em matemática, está tudo interligado, tá? Lembrando a vocês, não precisa ter pressa, cada um tem seu ritmo. Se você é um aluno que pega rápido, que bom, a gente vai ter sempre o que trabalhar. Se você é um aluno que precisa de tempo para entender, que bom também que você está tentando entender. Por quê? Porque, independente se você vai rápido ou se você vai mais lento, você vai chegar lá. E o que importa é que você chegue lá. Aonde? Que você compreenda, que você aprenda.
e que você faça as ligações matemáticas. Então, pegue seu caderno e seu lápis e agora nós vamos trabalhar aquela questão que eu deixei ontem aqui. Começando com essa questão da OBMEP. Ó, dá um zoom aqui, porque é a questão 6 do nível 1 da prova da OBMEP de 2013. Primeira fase, tá, gente? A figura representa um retângulo de área 36 metros quadrados. Professora, a senhora disse que eu não preciso me preocupar com isso. Não, não precisa. Essa informação quer dizer que minha unidade de medida está em metros quadrados. Esquece isso, a gente só vai escrever lá no fim da resposta. Dividido em 3 faixas da mesma largura. Cada uma das faixas está dividida em partes iguais. Uma em 4 partes, a outra em 3 e a terceira em 2 partes. Qual é a área das partes sombreadas? É essa questão e a figura é essa aqui. Tá? Então, agora, mãos à obra. Vamos lá. Alguma resposta aí, Nádia? Não, nenhuma dúvida ainda. Então, vamos nós. Aqui, pessoal, o que eu preciso saber quando eu estou trabalhando com um problema? Primeira coisa, o que eu quero? O que aquele problema está me perguntando? Tá aqui, ó. Qual é a área total das partes sombreadas? Isso é importante. Por quê? Porque aqui eu tenho áreas em branco e tenho áreas sombreadas, que aí está em cinza, tá? Então, a gente já sabe qual é a pergunta. Então, vamos para o passo seguinte, as informações das questões. A figura representa um retângulo de área 36 metros quadrados. Canetinha na mão, papel do lado, aí eu anoto, ó, área total 36 metros quadrados. Por que eu destaco do texto? Porque eu estou destacando as questões importantes que eu vou usar. Quer dizer, eu suponho, às vezes a gente destaca uma coisa e no final não usa, mas a gente tem que separar tudo o que é importante. Ora, dividido em 3 faixas. Então, gente, tá aqui, ó, esse 36 vai ser dividido por 3. Essa é uma informação importante. Qual é a operação divisão? Aí a gente já tem soma, né? Que eu quero a soma da área sombreada e divisão. Olha aí. Peguei meu quadradinho, vem aqui em mim. Este quadradinho aqui é 36. E o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma decomposição. Eu sei, e você também sabe, que 36 é a mesma coisa que 30, que é a nossa dezena, mais 6 unidades. A gente viu que nosso sistema é posicional. Então, este 6 está na posição da unidade e o 3 na dezena. Então, a dezena é 10, né? Então, eu tenho 3 dezenas. 3 dezenas, 10 mais 10 mais 10. 30, mais 6 unidades. Ora, se eu tenho 30, para eu dividir para 3, por que eu decompus? Porque é mais fácil pegar 30 e dividir para 3, né? Pensa em R$30 para 3 meninos. Dá rapidinho, 10 mais 10 mais 10. E 6? 6 para 3, 2 mais 2 mais 2. Ora, então quer dizer que cada faixa tem 10, que é da dezena, mais 2 unidades, que dá 12. Essas, cada uma delas. Veja, gente, é simples. OBMEP. E eu só preciso parar, me concentrar, buscar na memória e utilizar aquilo que eu já sei. Exatamente. Então, bora lá. As nossas faixas, eu tenho 12 dividido por 4, que vai dar 3, tá? 12 dividido por 3, que vai dar 4. 12 dividido por 2, que vai dar 6. Lembrando, gente, professora, eu não sei fazer a divisão. Ora, vamos começar pela mais fácil.
Qual é a mais fácil? A trivial, como dizem os matemáticos. 12 dividido por 2. Então, eu tenho 10 por 2 dá 5 e 5. E 2 para 2 dá 1 e 1. 5 mais 1, 6. Vice, prestasse atenção. Eu usei uma expressão aqui do Nordeste, né? Vice. Mas é prestasse atenção. Como ficou simples. Agora, e por 3? Gente, vocês podem contar. Separar 1 e 1, botar 3 caixinhas. Aqui, ó, bota 2 mais 2 mais 2, dá 6. Então, 2, sobrou 6. Então, 2 mais 2 mais 2. Cada caixinha tem 4. Pode ser desse jeito, professora? Pode ser do jeito que você souber. Do jeito que você aprendeu lá atrás, ou do jeito que você já viu. Não está muito seguro? Faz mal não, experimenta, tenta. A gente já viu. Se você erra em matemática, não tem problema. Contanto que vocês tentem entender por que errou. E nessa hora, você vai aprender mais do que apenas assistindo a minha aula. Por quê? Porque seu cérebro é o melhor professor, tá? A gente só não pode ficar, errei, vou deixar de lado. Não, errei. Por que eu errei? Tem que ser curioso. Tem que ir lá atrás de saber disso, tá, gente? Então, bora lá. Olha. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Tá aqui, ó. 3 dividido por 4, 12. 3 dividido por 4 é 4, por quê? Porque eu tenho 4, mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 4, 12. E por 2, 6 mais 6, 12. Eita, professora, assim ficou simples, ficou fácil. Eu vou conseguir. Não tinha pensado nisso ainda, mas vou tentar. Ah, eu sei de um jeito mais fácil. Não tem problema. O que importa é que vocês cheguem na solução. O jeito que você vai fazer, contanto que não seja mágica, que matemática não é mágica, com raciocínio lógico e matemático, vai estar tudo ok. Então, bora lá. O que eu fiz aqui? A questão só quer a sombreada. Então, eu deixei as que não estão sombreadas sem números. E aí, vou somar, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, ó, 6. Ó que fácil. Vou deixar aqui e vou trazer, ó, 6 mais 4. 10. Posso usar os dedos? Pode. Pode contar com um pauzinho? Pode. Pode fazer bolinha? Pode. Tudo isso pode. Então, a gente já viu. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. 4 e 6 é a mesma coisa que 6 mais 4. Mais 10. Então, 10 e 10, 20. Simples. Dá para acreditar que isso é uma questão da OBMEP? Se você ainda não acha tão simples, não se preocupe. Cada um tem seu tempo. Você vai achar seu tempo, mas você consegue. Então, bora lá. Esta é a minha resposta. Professora, por que não é essa? Porque eu pedi área. E aqui só está o meu valor numérico. Qual é a área? Lembra? Metros quadrados. Então, eu tenho que escrever 20 metros quadrados. Porque se eu deixar só com 20, poderia ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado ou qualquer outra unidade de medida que a gente vai ver lá na frente. Lembra? Está tudo entrelaçado. Ok. Antes de começar essa, tem alguém aí no chat? Não. Sabino não entrou ainda, não entendi. Oh. Sabino, cadê você? De repente, pode ser apenas um probleminha de internet, ou deles, pode ser um probleminha de internet deles lá, né? Porque, assim, cada pessoa tem sua internet, e às vezes a gente não está numa internet boa. Até a gente, que quando está fazendo as aulas, às vezes tem que esperar um pouquinho por conta da internet. Verdade. Paciência. Mas bora aqui, vamos ler a questão. Qual é o menor perímetro que você pode construir com uma área retangular de 30 metros quadrados? E o maior perímetro? Veja que eu estou me referindo
a uma área retangular de 30 metros quadrados. Quais perímetros intermediários, ou seja, que nem é o maior, nem é o menor, são possíveis construir? Gente, você tentou? Manda lá no chat. Manda no chat do aplicativo. Eu estou aguardando a tua resposta. Professora, você não vai fazer, não? Vou fazer um similar. O que eu fiz? Para que eu deixe vocês tentando, eu vou trabalhar, mas eu vou mudar a medida. Veja que aqui, dá um zoom aí para eles perceberem que aqui é 12 metros quadrados, tá? Então, é a mesma questão, eu só alterei o valor para quê? Para que você que ainda está construindo o seu, tenha algumas dicas e faça a sua questão lá com 30 metros quadrados. Vamos nós. A gente já, vou reforçando aqui, a gente já disse, reforçando, menor perímetro, maior perímetro e perímetros intermediários, tá? Intermediários que estão entre o maior e o menor. O que eu vou fazer? Eu tenho a área do retângulo de 12 metros quadrados, que é a que eu vou fazer aqui. A de vocês está 30. Se quiser que a gente dê uma olhadinha, manda lá no chat agora ou em outro horário. Muito bem, aqui está as possibilidades. Veja que a primeira, esse retângulo de amarelo, eu separei em quadradinhos e aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho apenas uma linha, eu vou ter 12 colunas. Ótimo. Qual é a minha área? A área não é interna, eu não já contei 12, então minha área é 12, é o que o problema está solicitando. Muito bem. E se eu tiver duas linhas? Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 mais 6 é 12. Por isso que eu paro ali no 6 colunas. Ora, outra maneira de fazer. Se eu colocar 4, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 na primeira linha, 5, 6, 7, 8 na segunda linha, 9, 10, 11, 12 na terceira e última linha, porque cheguei na minha área 12. O total da área é 12. Professora, e se eu colocar apenas 3 colunas? Veja bem, aqui foram 3 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 também. Que só pode esses. Não, gente. Mas desse jeito aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só, que aqui eu tenho 3 vezes 4, que dá 12. 3 linhas de quantas colunas? 4. 3 vezes 4, dá 12. E aqui eu tenho o inverso, ou invertido na questão de posição, tá? Eu estou invertendo a posição e vai dar o mesmo resultado. O nome disso é comutatividade. Troca. Em matemática, troquei de lugar e não altera o resultado. Preciso decorar essa palavra, professora? Não, não, não. Eu vou sempre falar e, com o tempo, vocês vão associar comutatividade com a troca de posição e não altera o resultado. Aqui, no caso, a multiplicação. A soma também tem comutatividade, mas vamos para lá. Se eu inverter, eu continuo com a mesma área. Então, quer dizer que se eu colocasse aqui 12 vezes 1, também ia dar 12. Só que meu retângulo, de vez de estar assim, estaria, vamos dizer, em pé, né? Apenas uma coluna. E aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 2 linhas vezes 6 colunas, se eu colocar 6 linhas, eu vou ter 2 colunas. Aqui, ó. Girei. Girei. Tá? Sem problema? Então, vamos nós. Por que isso?
Porque ele quer a comparação do perímetro. E perímetro é o contorno. Eu já sei que essas figuras todas, e se eu fizesse um em pé, ou girasse essa daqui também, 6 linhas e 2 colunas, também daria 12. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 aqui, então vou ter 12 aqui. 12 mais 12, 24. 25, 26. Posso contar assim? Pode. Você conta do jeito que você quiser. Agora, cuidado para não se perder, né? Porque se distrair e não contar um, não chega no resultado correto. Então, aqui a gente achou 26, contando cada um, a gente vai achar, ó, 26, 16 e 14. O que a gente vai ter que fazer, gente? A gente vai colocar na ordem. Eu coloquei aqui, na ordem decrescente, do maior para o menor. Poderia ter invertido? Poderia. Mas olha só, olha aqui o sinal. A parte maior está do lado do número maior. 26 é maior que 16, certo? Ninguém vai querer trocar R$26 por R$16, né? Por quê? Porque eu tenho mais em 26 do que em 16. Professora, por que a senhora traz sempre dinheiro? Porque eu já percebi que quando você trabalha com dinheiro, que é uma coisa que vocês usam no dia a dia, fica mais fácil, mais simples. É outra matemática? Não, 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 não. É a mesma matemática, só que vocês estão associando a alguma coisa do nosso dia a dia, né? É uma matemática aplicada, tá? E a matemática é isso, gente, é ferramenta para ser aplicado. Por isso que a matemática está em tudo que é canto. Bora lá. Qual é o menor valor? O menor é esse aqui, ó, 14, tá vendo lá? Então, o menor perímetro é o 14. O maior perímetro é o 26. E quem são os intermediários? Apenas o de valor 16. Lembrando que eu vou ter um de valor 16 assim, na horizontal, né, com o maior lado na horizontal, mas eu também poderia colocar o maior lado na vertical, ter 6 linhas e apenas 2 colunas. Então, quando eu digo aqui que é 16, na verdade, são 2 de 16, 2 de 26 e 2 de 14. Bom, alguma questão? Nada. Nada ainda? Nada, nada. Oi, turma. Vamos nós. Eu quero ver vocês para o ano, lá na OBMEP. Se Deus quiser. Nas próximas aulas, a gente vai voltar àquela série de resoluções de problemas. Eu separei algumas questões da OBMEP para vocês perceberem que é pura fake news. Essa coisa de que o OBMEP é complicado, o OBMEP é só para gênio. Gente, gênios somos todos nós. Agora, cada um no seu ritmo, aprendendo com os erros, acreditando em você, porque você pode. Bota o objetivo lá. Ah, meu colega chegou no objetivo antes de mim. E daí? O importante é a gente chegar. Cada um no seu ritmo, tá bom? Sem problema. Matemática é criatividade. Vamos olhar, dar uma lida nessas questões da OBMEP. Na próxima aula, tá? Dá um zoom aí. Esta é a primeira questão. Os 10 bombons da balança têm o mesmo peso. Isso é uma informação. Eu fiz uma pergunta, mas, na verdade, o ponto quer dizer que é uma afirmação. Desculpa a entonação aí, a turma de português. Quantas gramas pesa cada um? Cada um quem? Estou falando dos bombons. Ora, o que você quer aí nessa questão? Primeira coisa, quais operações, uma ou mais, devemos usar para resolver essa questão aí, tá? Então, pensa, tenta,
traz as tuas soluções que não precisam ser idênticas às minhas. Ó, uma dica. Procura ver as palavras-chave. Quais são as palavras importantes para você resolver essa questão? E dou ou não dou um spoiler? Dê, claro. Eles merecem. Um spoilerzinho aqui. Olha, gente, quando vocês tiverem um texto com uma figura, esta figura também é texto, mesmo nas questões de matemática. Então, vocês vão procurar as informações no que está escrito e na figura. Uma interpretação, né? Exatamente. Tem que interpretar a figura e interpretar o texto. E aí você Isso. consegue. As informações estão lá, tá bom? Só Então, vamos interpretar. para a segunda questão que eu separei para a próxima aula. Olha aí, dá um zoom para os meninos lerem. Veja que também tem figura. Mas bora lá. Ao abrir um livro, ao abrir um livro velho, Janaína viu que o número das páginas... Ih, gente, eu tenho que separar aí das páginas, mas na próxima aula vai estar separado. Pulava de 24 para 55. Quantas páginas estão faltando entre essas duas páginas? A mesma questão. Qual operação que você vai usar? Ou quais operações? Quais são as informações? Eu só preciso das informações do texto ou a figura vai me acrescentar alguma coisa ou não? É necessário que a figura acrescente? De novo, um spoilerzinho. Não, não é necessário. Nem sempre a figura vai me dar alguma informação a mais. Mas, vamos lá, a última questão. Deixar essa questão aí, ó. Qual a soma dos números que estão dentro do círculo e do retângulo, mas que estão fora do triângulo? O que é que você tem que saber aí? Né? O que é importante? Como é que eu vou resolver? Mas isso eu vou deixar para vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula, turma. Nádia? Tchau, pessoal. Um bom dia para vocês. Equipe de Libras, me desculpa. Casey. Tchau, muito obrigada. Tchau, turma.